temporada de vendas promocionais em novembro, batizada mundialmente de Black Friday, já se consagrou no Brasil como uma das datas mais relevantes para o comércio, pelo seu grande volume de vendas, em razão de diversas ações promocionais do varejo nacional. Eles já ocorrem durante todo o mês, ao invés de apenas na última sexta-feira de novembro. Uma verdadeira, gente, Big Friday. O termo, usado pela primeira vez em 1961 na Filadélfia, nos Estados Unidos, para denominar essa ação de venda que agora é usada por grandes players do comércio para mostrar de forma mais positiva os seus propósitos comerciais. Para esclarecer dúvidas e dar dicas, vamos conversar com o advogado Pedro Gualhato, especialista no direito do consumidor. Seja muito bem-vindo, Pedro. Boa noite, Estela. Muito obrigado. É um prazer participar. Boa noite para você. Olha, essa temporada de promoções e estímulos às compras também deve ser acompanhada de precauções, né? Por parte ali dos consumidores em relação aos seus direitos, né? Perfeito, Estela. De fato, essa época que marca o início do período de compras de vendas natalinas, ela também é marcada de uma série de possíveis fraudes e possíveis abusos, excessos dos direitos dos consumidores. Então, é importante que os consumidores estejam atentos a algumas práticas para poder evitar serem alvo de golpes e de fraudes e, eventualmente, também ajudando outros consumidores com dicas e recomendações. Quais seriam esses principais pontos, né, que os consumidores devem ficar atentos? A gente pode nomear aqui alguns? Bom, alguns cuidados especiais, Estela, especialmente com as compras online. Compras online, elas devem, primeiramente, serem realizadas em sites de segurança, em sites oficiais dos lojistas. Hoje nós temos tido muitas queixas, boletins de ocorrência relacionados a falsos sites, aqueles sites que aparentam ser de alguma loja, mas que na verdade são sites clonados. Segundo ponto de atenção, a utilização de equipamentos, computadores e celulares do próprio consumidor, evitar a utilização de equipamentos de terceiros, equipamentos públicos, em locais públicos. Também utilizar sempre redes privadas de internet, não utilizar redes públicas, utilizar a rede da sua casa, do seu domicílio ou do seu escritório. São atitudes que dificultam um pouco mais as fraudes. Outras fraudes comuns que a gente tem se deparado, a questão do consumidor checar previamente a reputação da loja, do comerciante que ele está realizando a compra. Existem sites hoje muito seguros, como Reclame Aqui, como consumidor.gov, que tem ali um score, uma pontuação de reclamações de cada lojista, de cada comerciante, e ali o consumidor tem como checar se ele está realizando a compra com um lojista comerciante de confiança ou não. A gente sabe que é difícil os lojistas, as lojas, evitarem queixas. É quase impossível de uma loja não ter nenhum tipo de reclamação, mas dependendo do número de reclamações e principalmente da maneira que a loja lida com as reclamações, tem como o consumidor saber se ele está lidando com uma loja séria ou com uma loja que não toma o menor cuidado e não tem a menor consideração com os consumidores. Sim, na internet, né, alguns produtos tendem a ser mais baratos que nas lojas presenciais. Do ponto de vista jurídico, isso é correto? Apesar de parecer um pouco estranho a princípio, isso é uma prática que não há nenhuma ilegalidade nela, por trás disso. Ou seja, a loja virtual pode sim oferecer preços menores do que as lojas presenciais, as lojas físicas. Principalmente porque o próprio intuito, o objetivo do comércio online, quando ele surgiu, 10, 15 anos atrás, era um deles de reduzir o custo operacional do lojista, do comerciante. Portanto, a gente sabe que uma loja virtual não tem gasto de aluguel, não tem gasto com comissão com vendedores e outras despesas que as lojas presenciais possuem. Agora, é muito importante que o anúncio esteja bem claro, que o anúncio vale, aquele anúncio com aquele preço reduzido, vale exclusivamente para a compra online e não pela compra presencial. Se não estiver contido um aviso
como esse, o consumidor vai poder exigir que o preço oferecido online também seja praticado pela loja presencial ou loja física. Olha, a empresa pode, pós-compra online, em razão de ter oferecido frete grátis, não entregar no prazo, por exemplo? O que a legislação fala sobre isso? Isso é um ponto que acontece com certa frequência nessa época de Big Friday, de grande demanda, é um atraso na entrega no frete das mercadorias. Numa situação como essa, o consumidor ele pode exigir que o prazo estabelecido seja cumprido. Aliás, esse prazo do frete, o prazo de entrega deve estar no anúncio, na publicidade do produto. A publicidade deve ser bem completa, deve conter o valor da mercadoria, as condições de pagamento, as especificações do produto, como quantidade, cor, tamanho, etc. E, entre outras coisas, tem que conter as condições de frete. Se o frete está sendo pago pelo consumidor, se o frete será pago pela empresa, e o prazo do frete. E se esse prazo não for cumprido, o consumidor pode sim fazer uma reclamação, pode inclusive se recusar a receber a mercadoria, ou solicitar a devolução do produto, se ele, porque às vezes aquele produto ele era para uma determinada ocasião, ele pode não ser mais útil, não ter mais utilidade após aquela ocasião. Portanto, se o frete não for cumprido, o consumidor pode e deve reclamar. E as compras online, elas seguem as mesmas regras das compras presenciais, juridicamente falando? Juridicamente falando, sim, existem algumas regras especiais que se aplicam exclusivamente para a compra online. Talvez a mais importante delas seja o direito de arrependimento, que é aquele direito que o consumidor tem de desistir da compra realizada fora do estabelecimento comercial, num prazo de até 7 dias da data da realização da compra, sem qualquer motivo aparente, sem uma justificativa. É diferente da devolução pelo produto defeituoso. Essa desistência é o direito do consumidor se arrepender sem qualquer motivo. Isso é uma regra do Código de Defesa do Consumidor que existe há muito tempo, desde a época das compras por telefone, antes até mesmo da existência da internet, mas que continua valendo e sendo muito útil, inclusive nesses tempos de compras de e-commerce, compras virtuais. Só para terminar, como que o consumidor pode identificar um site ali que pode não ser muito seguro na hora de fazer a compra na Black Friday? Uma recomendação importante é que olhar o nome do site, se o nome bate com o nome da loja. Os nomes dos sites fraudulentos, eles são muito parecidos, mas eles sempre contêm letras e números a mais. Outra recomendação é realmente checar os sites como eu mencionei anteriormente, de Reclame Aqui e o consumidor.gov, onde há geralmente já queixas e reclamações a respeito de sites falsos, de lojas que estão sendo clonadas. Outra boa dica nesse sentido é, quando o consumidor quiser realizar alguma compra, ele utilizar sites que tenham login e senha para acesso, e não clicar no site, no e-mail que você recebe, no link que você recebe no e-mail. Aquele link daquele e-mail pode ser fraudulento. Então, a minha recomendação seria entrar no Google, digitar o nome da loja e entrar no site oficial, fazendo preferencialmente, utilizando sites que tenham login e senha, para você poder entrar num ambiente seguro, que provavelmente vai ter uma plataforma de pagamento segura, para que o consumidor possa realizar sua compra sem nenhum problema, sem nenhum risco de fraude. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Excelente noite para você. Eu que agradeço, Estela. Foi um prazer participar. Um abraço a todos. Até mais.